Não preciso do céu, nem de inferno pra temer. Sou apenas um ser tentando entender, e o pensamento me faz viver. Onde está o dano? Porque a crença religiosa é sempre nociva. Por Richard Carrier. Tradução usando o ChatGPT com supervisão humana de Jorge Guerra Pires. Frequentemente me perguntam: o cristianismo não faz mal a ninguém. Por que isso é tão importante? Deixe as pessoas acreditarem no que quiserem, pelo menos em matéria de religião. Por que deveríamos nos preocupar em criticar e nos opor à crença religiosa? Em alguns casos, essa pergunta é terrivelmente ingênua. Em outros, ela se refere não à religião conservadora e fundamentalista, cujos perigos para a sociedade e para cada indivíduo, tanto dentro quanto fora da fé, são incontáveis e amplamente documentados, mas às teologias liberais, as chamadas religiões seguras que aparentemente não causam nenhum dano evidente. Portanto, eis como você pode responder a essa pergunta, dependendo de quem a está fazendo. Aqueles que são tão ingênuos que sequer conhecem os perigos representados pelas teologias conservadoras, e aqueles suficientemente esclarecidos para compreender isso, mas que ainda não conseguem enxergar qual seria o problema, por exemplo, em simplesmente acreditar que você é imortal e possui um amigo imaginário. Porque as teologias conservadoras são perigosas. Crenças falsas levam a más decisões, e isso pode ser perigoso em larga escala. Exemplos paradigmáticos: a Igreja Católica é uma fábrica internacional de estupros. A maioria dos evangélicos promove constantemente a guerra, a expansão da pobreza e a supressão da autonomia das mulheres, e Donald Trump é presidente. Mas caso alguns exemplos não sejam suficientes para deixar o ponto claro, permitam-me apresentar um panorama um pouco mais amplo dos horrores da crença religiosa. O site What's the Ar? Cataloga exemplos dos perigos frequentemente letais, mas também econômicos, de todo tipo de pensamento mágico e crenças falsas sobre os quais as pessoas poderiam fazer a mesma pergunta, incluindo uma seção dedicada aos perigos do fundamentalismo, e eles nem sequer incluem a violência religiosa, como guerras, terrorismo e crimes de ódio. Tampouco contabilizam danos resultantes de traumas, abusos, repressão política e ensinamentos prejudiciais e disfuncionais sobre o indivíduo e a sociedade. A religião conservadora causa sofrimento a incontáveis pessoas influenciadas por ela que não se conformam à sua falsa visão de mundo, produzindo desde homossexuais que odeiam a si mesmos até meninas aterrorizadas pela ideia de que poderão arder eternamente no inferno simplesmente por fazer perguntas. E poderíamos citar inúmeros outros exemplos. A religião conservadora também inevitavelmente nos corrompe ao nos levar a ignorar ou até mesmo apoiar o mal. Lawrence Krauss não estava errado quando escreveu na Scientific American que, ênfase minha, os líderes religiosos precisam ser responsabilizados por suas ideias. No meu estado, o Arizona, a irmã Margaret M. Sebrid, administradora sênior do Hospital St. Joseph, em Phoenix, autorizou recentemente um aborto legal para salvar a vida de uma mãe de 4 filhos, de 27 anos, grávida de 11 semanas e sofrendo graves complicações decorrentes de hipertensão pulmonar. Ainda assim, o bispo de Phoenix, Thomas Olted, imediatamente excomungou a irmã Margaret, declarando: a vida da mãe não pode ser preferida à da criança. Normalmente, um homem que friamente deixasse uma mulher morrer e seus filhos órfãos seria chamado de monstro. Isso não deveria mudar apenas porque ele é um clérigo. A simples ideia de conceder um passe livre aos inimigos do povo apenas porque se apresentam como piedosos ou membros do clero já é uma ameaça à sociedade que precisa acabar. Mas pior ainda é a própria produção de crenças tão abjetas. Matar mães? Sério? E esse é apenas um exemplo. Na prática, a Igreja Católica é uma fábrica internacional de estupros. E tem sido assim há décadas, possivelmente há séculos incontáveis. A crença religiosa não apenas permitiu que isso acontecesse, como continua permitindo que aconteça, à medida que os fiéis se recusam a abandonar a Igreja, recusam-se a promover qualquer reforma substancial que pudesse impedir tais abusos e recusam-se a encontrar uma religião menos mortal e destrutiva para acreditar e apoiar. E esse não é o único horror que essa igreja lançou sobre o mundo. Ainda hoje ela ensina coisas falsas e perigosas, até mesmo letais, sobre inúmeros assuntos. Desde preservativos e AIDS na África até saúde mental e relacionamentos conjugais, parentais e sexuais.
A Igreja chega ao ponto de negar caridade a organizações de ajuda que sequer se associem a pessoas gays. E da mesma forma, impõe outras posições que apoia de maneira irracional e prejudicial. Somando tudo isso, o dano causado pelo catolicismo excede amplamente qualquer benefício. Basta assistir ao debate da Intelligence Squared sobre se a Igreja foi uma força para o bem no mundo. O lado afirmativo é completamente demolido por Christopher Hitchens e Stephen Fry. E não é apenas o mal católico que é disseminado e sustentado ao redor do mundo. Você acha que estupros em massa de crianças acontecem apenas nas propriedades corporativas do Vaticano? Observe a vasta e aterradora coleção de relatos de crimes de colarinho clerical, que a Free Toggert Today publica há décadas, ocupando quase 2 páginas inteiras de jornal todos os meses. Você pode consultar a edição mais recente online como exemplo. E os crimes documentados não se limitam à pedofilia desenfreada, mas vão de fraude a homicídio culposo. A fé, a confiança na religião e o apoio às instituições religiosas tornam isso possível. As igrejas deveriam ser tratadas como qualquer outra corporação, tão motivadas por interesses próprios quanto qualquer outra, e igualmente necessitadas de suspeita, crítica, supervisão e regulamentação. E isso não para por aí. Evangélicos americanos fizeram lobby em favor do assassinato em massa de pessoas gays em Uganda. Centenas de milhares de eleitores americanos apoiaram, nos últimos anos, candidatos favoráveis a políticas de morte aos gays, inclusive dentro dos Estados Unidos. Veja minha seção sobre equivalência, em meu artigo sobre islamofobia para isso e muito mais. E novamente, esse é apenas um exemplo. Homofobia, transfobia, racismo, sexismo e uma infinidade de preconceitos são racionalizados, defendidos e disseminados por seitas protestantes conservadoras, assim como por seitas ortodoxas e muitas outras. Em todas as causas políticas pelas quais já tentei fazer campanha, desde ambientalismo até manutenção da paz, combate à pobreza, direitos das mulheres, pesquisa com células-tronco, abolição de leis contra vícios, legislação sobre morte digna e melhorias nas políticas tributárias e de bem-estar social. Literalmente em todas elas havia sempre um grupo no meu caminho, os cristãos conservadores. Sempre. Sua oposição ao aperfeiçoamento humano e ao progresso social é extensa, multifacetada, amplamente documentada e descarada. Fé, crença, elas criam e alimentam esse monstro. E é por isso que precisam desaparecer. Mas tudo isso já foi amplamente demonstrado, em inúmeras dimensões diferentes. A defesa da chamada Síndrome do Trauma Religioso feita por Marlene Vinel é apenas um exemplo. Para muitos outros, veja Christianity is Not Great, de John Loftus, Fighting Words, de Hector Avalos, The Dark Side, de Valerie Tarico, Breaking Their Will, de Janette Emlich, Oils and Ladders, de Billy Wheaton, Sex and God, de Darrell Hay, e Faith vs Fact, de Jerry Coyne. Apenas para começar. E como mostrarei abaixo, até mesmo críticos cristãos liberais documentaram ainda mais males da crença conservadora. A religião conservadora não apenas prejudica o indivíduo crente com crenças falsas, nocivas e até odiosas sobre si mesmo e sobre o mundo, mas também é fortemente correlacionada com violência e abuso físico e emocional, bem como com a supressão das liberdades e do bem-estar de outras pessoas. Problemas com o modelo da doença mental da religião, portanto, ela deve ser combatida. Isso deveria ser óbvio. Mas e quanto às religiões boazinhas? Porque todas as teologias são perigosas. Primeiro, todas as religiões são sistemas de mentiras, concebidos para nos manter presos e controlados pelo medo, liberais ou conservadoras. Não importa. Elas só conseguem sobreviver porque tantas pessoas continuam repetindo e vendendo as mesmas mentiras. Porque tantas têm tanto medo da verdade que preferem negá-la a amadurecer e superá-la. Até mesmo Bart Ehrman observa em Jesus, Interrupted, quanto o púlpito deliberadamente esconde informações do público por medo de que isso leve a uma crise de fé, ou até mesmo a perda da fé. É difícil imaginar como isso poderia ser algo bom. Mas certamente se acreditamos que a verdade importa, se acreditamos que amadurecer e tornar-se um adulto importa, então não podemos apoiar a crença em mentiras apenas porque elas são reconfortantes, mesmo quando a verdade é necessariamente perturbadora. Não há virtude na ingenuidade voluntária. Há apenas perigo. Pessoas em seus leitos de morte, pessoas com graves transtornos mentais, pessoas que certamente explodirão em conflito no instante em que alguém as contrariar, pessoas que já não dispõem de tempo ou capacidade para lidar com a verdade, com algumas delas talvez tenhamos de continuar alimentando suas ilusões. Por não conseguirmos resgatar suas mentes,
ou por não dispormos nós mesmos do tempo, da energia emocional e dos demais recursos necessários para fazê-lo. Mas a maioria das pessoas é plenamente capaz de dedicar tempo para aprender a verdade e lidar com ela. Inclusive qualquer pessoa que esteja lendo nossos livros e artigos. Portanto, para a maioria das pessoas, o seguinte é simplesmente verdade. Se não encararmos o fato da nossa mortalidade, se nos escondermos dela e a evitarmos fabricando fantasias de que somos imortais, então não crescemos de verdade. Permanecemos emocionalmente imaturos, jamais tendo aceitado a verdade sobre nós mesmos e sobre nossas vidas. Pior ainda, deixamos de tomar decisões que teríamos tomado se soubéssemos disso, admitíssemos isso e fizéssemos o necessário para fazer as pazes com essa realidade. Estamos abrindo mão de muita felicidade, realização, conhecimento e experiência que nós mesmos reconheceríamos como valiosos se estivéssemos corretamente conscientes da verdade. Tudo isso por causa da falsa crença de que poderemos adiar essas coisas para um futuro eterno. Um futuro eterno que jamais chegará. Encarar a própria mortalidade inevitavelmente leva a aproveitar mais a vida que temos. Passamos a valorizar mais aquilo que só podemos possuir por um breve período. Da mesma forma, se não encararmos o fato de que ninguém virá nos salvar, de que não existe uma justiça garantida, de que não existe um futuro em que encontraremos nosso Criador ou nossos entes queridos perdidos, de que a salvação e a justiça só podem vir de seres humanos falhos organizando-se de maneira imperfeita para produzi-las, então, novamente, permanecemos emocionalmente maturos, sem jamais aceitar a verdade sobre o mundo, suas realidades e suas limitações. Deixar-se mobilizar por essa realidade dura e agir para promover mais justiça no mundo é melhor. Torna-se mais urgente e mais importante que realmente façamos isso, se não existe nenhum super-herói encarregado da tarefa. Da mesma forma, se não encararmos o fato de que aqueles que perdemos sobrevivem apenas em nossas memórias e nos efeitos que suas vidas deixaram sobre o mundo, então, mais uma vez, permanecemos emocionalmente imaturos, sem jamais aceitar a verdade sobre o mundo, suas realidades e limitações. Deveríamos valorizar aqueles que amamos enquanto eles ainda existem, aproveitar mais sua companhia agora, sabendo perfeitamente que isso terá um fim. Em vez de adiar esse apreço para um futuro fictício, deveríamos lidar com nosso luto e nossa perda para poder seguir adiante, em vez de aprisioná-los dentro de nós por medo e falsa esperança. Consequentemente, uma forma de vida que reconhece a mortalidade de todos é melhor. O mesmo vale para a necessidade de abandonar os amigos imaginários da infância. Amigos reais são melhores. Admitir que você está, na verdade, apenas falando consigo mesmo é melhor. Em segundo lugar, mesmo que acreditássemos que a verdade é irrelevante e que deveríamos acreditar em coisas falsas apenas porque elas nos confortam, então deveríamos concluir que cada pessoa deveria construir a religião que desejasse, na verdade, deveríamos construir e acreditar apenas em uma religião composta exclusivamente de crenças reconfortantes, sem nada perigoso ou alarmante. Em outras palavras, deveríamos construir uma religião melhor do que literalmente qualquer religião popular atualmente disponível. Uma religião sem crenças falsas que nos levassem a desperdiçar recursos ou tomar decisões ruins para nós mesmos ou para os outros. Uma religião que não sustentasse preconceitos. Uma religião que contivesse apenas amigos imaginários, que jamais poderiam nos salvar ou nos garantir coisa alguma. E uma imortalidade mágica que deveríamos viver como se nunca fossemos obter, para não prejudicarmos a única vida que realmente teremos. O que na prática equivale simplesmente a não fazer nada diferente do que já fazemos ao não acreditar em religião alguma. Então, para que se dar ao trabalho? Na verdade, as pessoas que defendem a religião dessa forma estão sendo hipócritas e intelectualmente desonestas. Se você realmente acredita que a única utilidade da religião é proporcionar conforto, então deveria condenar todas as religiões que carregam perigos e desconfortos, e apoiar plenamente que cada pessoa fabrique qualquer sistema de crenças que a faça feliz, mundos encantados habitados por fadas adoráveis, politeísmos benevolentes, solipsismo pós-morte, a possibilidade de viver para sempre em um desenho animado do Pernalonga, qualquer coisa, tudo isso seria maravilhoso. Todas as demais religiões seriam uma maldição. Essa deveria ser a sua posição. Se não for, então você não acredita realmente que devemos acreditar em coisas falsas apenas pelo conforto que elas nos proporcionam. As teologias liberais implicam epistemologias defeituosas. E como até mesmo esse experimento mental acabou de ilustrar, todas as religiões exigem a supressão do pensamento crítico.
Porque não é possível sustentar sequer uma crença religiosa liberal sem uma epistemologia deliberadamente defeituosa, e nenhum benefício líquido resulta disso. Como escrevi em Ateis das Nintisuk. Mas epistemologias são sempre um prejuízo líquido para você, e para a sociedade. Mas só é possível acreditar em mentiras reconfortantes se você se comprometer com uma epistemologia defeituosa, cujos efeitos colaterais jamais serão bons para você ou para a sociedade como um todo. Porque epistemologias ruins não conseguem protegê-lo de crenças falsas prejudiciais, e até mesmo implicam um recurso cada vez maior a crenças falsas prejudiciais para proteger as crenças inofensivas de serem expostas. Em resumo, epistemologias baseadas na fé sempre têm um custo que é sempre maior e mais perigoso do que o de abandonar confortos falsos. É literalmente impossível construir um método que o conduza apenas a uma crença falsa completamente inofensiva. Porque, para fazer isso, você teria de saber que a crença é falsa. É um paradoxo sem saída. A única forma de saber, de maneira realmente confiável, que uma crença é inofensiva seria possuir um método capaz de determinar com segurança que essa crença não teria qualquer efeito negativo sobre você caso fosse falsa, nem mesmo caso fosse verdadeira. Mas qualquer método capaz de discernir isso inevitavelmente descobrirá que a crença é falsa, ou pelo menos que provavelmente não é verdadeira. Em outras palavras, qualquer epistemologia que o leve a acreditar em falsidades inevitavelmente também o levará a acreditar em algumas falsidades prejudiciais para você ou para outras pessoas. Porque ela terá um ponto cego, e esse ponto cego não pode controlar aquilo que entra nele. Assim você jamais saberá quais crenças falsas lhe fazem mal, nem como identificá-las. Porque a epistemologia defeituosa que você escolheu também precisará protegê-lo dessas descobertas. Na verdade, para protegê-lo da descoberta de suas crenças falsas, ela terá de levá-lo a construir sistemas cada vez mais elaborados de falsas crenças, aumentando progressivamente a probabilidade e a frequência de crenças prejudiciais infiltrarem-se entre elas. Você estará sempre muito mais seguro com uma epistemologia crítica, construída da melhor forma possível para detectar crenças falsas, ou pelo menos detectá-las com a maior frequência possível. E você não conseguirá ajustá-la para funcionar melhor na identificação de crenças inofensivas do que de crenças prejudiciais. É por isso que apenas uma razão crítica amplamente saudável pode protegê-lo de crenças falsas perigosas. O fato de que ela também precisa eliminar crenças falsas inofensivas que você considera reconfortantes é um preço inevitável, mas é um preço muito menor do que o custo da alternativa. Porque abandonar confortos falsos é precisamente o que significa amadurecer. Tornar-se um adulto e assumir o controle de si mesmo como você realmente é e da vida como ela realmente é, começando a construir confortos verdadeiros em seu lugar. Tornar-se uma pessoa melhor, mais honesta e mais realizada. Tornar-se menos iludida e, portanto, mais esclarecida. Apontar os raros crentes que se envolvem apaixonadamente em questões morais relevantes por causa de suas crenças falsas é uma distração. Porque a grande maioria dos crentes utiliza a crença para racionalizar sua complacência e sua indiferença. Além disso, muitas pessoas se dedicam às mesmas causas morais com igual paixão sem qualquer crença falsa. Não precisamos de um mundo em que enganamos pessoas para que se sacrifiquem por nós com base em mentiras. Podemos desenvolver formas muito mais honestas de motivá-las, recompensá-las e resolver nossos problemas. E deveríamos fazê-lo. Porque apenas isso produziria um mundo genuinamente melhor. Em suma, a fé é simplesmente um caminho pouco confiável para o conhecimento, e como tal constitui uma epistemologia inerentemente perigosa para se adotar, e mais ainda para se promover. Ela pode conduzir você e outras pessoas a erros graves. Mesmo que ainda não tenha feito isso, fará. Se não acontecer com você, acontecerá com aqueles que vierem depois. Estatisticamente é inevitável. É apenas uma questão de tempo. Levando isso em consideração, e considerando que vivemos em comunidade com outras pessoas, até mesmo a religiosidade liberal é prejudicial, porque as pessoas inevitavelmente deixam que a epistemologia necessária para sustentar sua religião influencie outras decisões que tomam e outras crenças que formam, crenças essas que afetam terceiros. E ao endossar essa epistemologia defeituosa, ensiná-la e transmiti-la à próxima geração, cria-se mais uma população limitada por uma epistemologia perigosa, destinada inevitavelmente a produzir ainda mais danos. E essa é simplesmente a realidade da questão. A única maneira de manter crenças falsas inofensivas é abraçar e defender alguma epistemologia defeituosa que permita sustentar uma crença falsa mesmo diante das evidências, mesmo diante da razão objetiva.
Mas se você está disposto a acreditar em coisas sem evidências ou sem razão, ou até mesmo contra as evidências e a razão, então a quais outras crenças falsas você se tornará vulnerável por causa desse mesmo defeito epistemológico? Mesmo além do domínio especificamente religioso, com esse programa epistemológico instalado, você estará vulnerável a falsas crenças sociais, falsas crenças políticas, falsas crenças sobre si mesmo e sobre os outros, falsas crenças sobre o mundo. A própria epistemologia, independentemente da religião que ela esteja sendo usada para sustentar, é prejudicial. E salvar o mundo dessa epistemologia perigosa simplesmente tem como efeito colateral inevitável remover também as teologias liberais do mundo. Um preço trivial a pagar por um conhecimento mais confiável sobre absolutamente tudo que existe. Talvez então devêssemos fazer outra pergunta. Por que essas pessoas continuam se agarrando a remanescentes do sobrenaturalismo? Do que elas têm medo? Por que isso é tão importante para elas? A resposta, a verdadeira resposta, provavelmente não é mais admirável do que as justificativas apresentadas para médios espiritualistas e outros charlatães que enganam o público com falsas esperanças. Não estariam elas e o mundo em melhor situação se admitissem esses medos, os enfrentassem, aprendessem a lidar com eles, fizessem as pazes com eles e construíssem formas de superá-los, em vez de construir uma elaborada ilusão intocável para evitar tudo isso? E se não têm medo de nada, por que precisam continuar acreditando em coisas das quais não necessitam? E por que ensinar essa epistemologia defeituosa aos outros, endossando-a e servindo de exemplo para ela? Por que não denunciá-la como não confiável? Por que inventar desculpas para não denunciá-la? Tudo isso é ainda pior porque epistemologias defeituosas também nos tornam vulneráveis à exploração. Se você não possui um filtro que o proteja contra crenças falsas, sua vulnerabilidade a crenças falsas, incluindo uma reverência excessiva aos piedosos e ao clero, pode facilmente ser usada para explorá-lo e manipulá-lo, por igrejas, líderes religiosos, políticos, corporações, comunidades e qualquer outra pessoa. Não há nada de bom nisso. É melhor estar preparado contra esse destino do que ser um fantoche dele. Olá, meu nome é Jorge Guerra Pires, sou doutor em engenharia de informação focado em bioinformática. Este podcast é focado na mente ateísta. Os tópicos serão bem variados, mas em geral o objetivo é ajudar a entender como vai ser um Brasil mais ateísta, como vai ser um Brasil mais secular. O que muito possivelmente será resolvido, quais são os conflitos atualmente que são criados por questões religiosas, dogmáticas. Então o objetivo é servir como um ponto de reflexão para ateístas ou pessoas que sejam interessadas na mente ateísta. Então nosso objetivo é em cada episódio tratar de forma diferente ou de forma bem variada a mente ateísta. Inicialmente eu vou produzir os episódios eu mesmo, mas nós vamos ter possivelmente convidados, qualquer pessoa que conheça um ateísta que tem uma certa influência e queira sugerir para o podcast para ser entrevistado, para a gente bater um papo, ou até mesmo se você tiver qualquer influência no ateísmo brasileiro que tem algum tipo de importância no mundo do ateísmo brasileiro, você está convidado a participar. Eu sou autor de vários livros e os meus últimos livros têm sido focados em ateísmo. Eu sugiro eu peço gentilmente que conheça os meus livros na Amazon, Google Books e também conheça meu canal do YouTube, onde esse podcast vai estar disponível com episódios extras e também será disponível, todos os episódios do podcast estão disponíveis no YouTube com a adição de mais episódios. Então se inscreva no meu canal do YouTube e deixa seu like e suas estrelas, dependendo de qual plataforma você estiver usando. Então, bom aprendizado. Perigos adicionais da religião moderada. Em The Top 1 Reason Religion is Harmful, Greta Cristina escreveu apropriadamente. Mesmo a religião moderada ainda causa danos. Ela continua incentivando as pessoas a acreditarem em seres invisíveis, vozes inaudíveis, entidades intangíveis, forças indetectáveis e acontecimentos e julgamentos que ocorreriam após a morte, e consequentemente continua desativando mecanismos de verificação da realidade, tornando as pessoas mais vulneráveis à opressão, à fraude e ao abuso. Além disso, a religião moderada é minoria.
As formas opressivas, intolerantes e negadoras da realidade são muito mais comuns e muito mais eficazes em se perpetuar, e a religião moderada confere credibilidade a essas formas desagradáveis. Ela legitima a ideia de que acreditar em coisas para as quais não existe razão para acreditar é válido e até virtuoso. Legitima a ideia de que mundos invisíveis são reais e mais importantes do que o mundo visível. Legítima a ideia de que nossa intuição pessoal profundamente enviesada é mais confiável do que a lógica ou as evidências verificáveis. Legítima a ideia de que crenças religiosas, sozinhas entre todas as demais ideias, deveriam estar acima de críticas. De que o simples ato de questionar a religião é inerentemente intolerante. Além disso, descobri que ela possui uma tendência bastante clara de se tornar hostil e decididamente não moderada em relação aos não crentes quando minimamente questionada. De fato, acredito que um problema comum que permeia as seitas liberais é uma forma mais sutil de conservadorismo, pressão social e exploração. Elas podem estar do lado correto na maioria das questões, ao contrário dos conservadores, mas frequentemente continuam atrapalhando avanços futuros na sabedoria social por meio de pressão entre pares e julgamentos passivo-agressivos? Como punir pessoas que adotam relacionamentos eticamente não monogâmicos ou reforçar formas cotidianas de sexismo benevolente. E como já observei, elas realmente não ensinam, e em certos aspectos até desencorajam, o pensamento crítico eficaz e o raciocínio baseado em evidências. O simples fato de ainda exigirem o chibolete da profissão pública de fé já implica que existe algo que estão tentando proteger de questionamentos excessivos, de um pensamento excessivamente eficaz. E qualquer coisa desse tipo geralmente não é algo que deva ser protegido. Os liberais também são menos capazes de debater efetivamente os conservadores, razão pela qual quase nunca o fazem, porque os liberais não têm texto. Ou seja, não utilizam a Bíblia conforme está escrita, ao contrário do que os conservadores afirmam fazer. Utilizam interpretações humanas, o que significa que qualquer interpretação pode substituí-la. Na verdade, os conservadores também fazem isso o tempo todo, mas fingem que não fazem, o que lhes confere uma aparência frequentemente impenetrável de autoconfiança moral. Os liberais não conseguem sustentar essa mesma pretensão. O fato de estarem reinterpretando tudo é precisamente o que define explicitamente sua posição sectária. E em um debate, isso se torna indefensável. Aquilo que o teólogo liberal insiste ser verdadeiro já não está ancorado em nenhuma evidência, nenhuma prova, nada que possa persuadir alguém. Esse argumento é desenvolvido de forma convincente por Hector Avalos em The End of Biblical Studies, que contém uma seção inteira sobre o cristianismo liberal, a melhor que já li, explicando em detalhes por que ele não possui um método eficaz ou saudável de lidar com a Bíblia, ou argumentar a partir dela. Em termos de eficácia prática, é pior do que o ateísmo, e isso vale de maneira ainda mais ampla. Quando Phil Zuckerman, em Das Christianity Our Children, tentou explicar a doutrina cristã básica, doutrina que até mesmo o cristianismo liberal endossa e representa à sua própria maneira, para sua filha pequena, ele teve de admitir: a coisa toda é tão totalmente, horrivelmente, absurdamente sádica, contraintuitiva e perversa. Sem mencionar que é simplesmente falsa. Os cristianismos liberais podem tentar minimizar ou suavizar tudo isso, mas o fato é que continuam ensinando as mesmas coisas horríveis. Para crianças, parte do que Zuckerman menciona pertence apenas a dogmas conservadores, infernos, demônios, salvação independente de mérito, condenação dos não cristãos e até mesmo de cristãos de outras denominações, a ideia de que a masturbação é má. Mas algumas dessas ideias também são compartilhadas por seitas liberais. Praticamente todas as versões do cristianismo ensinam às crianças que elas são intrinsecamente más simplesmente por terem nascido, e que Deus matou o próprio filho para compensar essa maldade. E que isso é algo aceitável. Na verdade, a melhor coisa que já aconteceu. Aterrador. Além disso, embora os cristianismos liberais normalmente tentem abandonar os ensinamentos mais extremos e abusivos sobre demônios, infernos e salvação imerecida, acabam substituindo-os por algo quase tão problemático, a ideia de que Deus, ou mesmo Jesus, é o exemplo supremo de amor e justiça, e ainda assim, permite todas as coisas horríveis e más que existem no mundo sem fazer nada para impedi-las, porque de alguma forma, tudo isso seria para o melhor. Doenças, câncer, guerras, o Holocausto, fomes em massa, mortes em massa provocadas por enchentes, tsunamis, tempestades e naufrágios. A expressão máxima do amor e da justiça consiste em não fazer absolutamente nada a respeito? Como isso não seria uma ideia perturbadora para ensinar a qualquer pessoa?
especialmente a crianças? É difícil imaginar que a sociedade se beneficie ao formar seres humanos que pensem dessa maneira. Valery Tarico também apresentou outro catálogo perspicaz de perigos em 6 Reasons Religion Might Do More Harm Good. Razões que se aplicam não apenas às religiões conservadoras e liberais, mas, em alguns casos, até mesmo a ideologias que nem sequer se enquadram na definição tradicional de religião. A religião promove o tribalismo, crentes contra descrentes, salvos contra não salvos. A religião âncora os fiéis à Idade do Ferro, por meio de escrituras antigas que continuam sendo reverenciadas. A religião transforma a fé em virtude, promovendo epistemologias baseadas na fé e confiança excessiva no clero e nos piedosos. A religião desvia impulsos generosos e boas intenções, fortalecendo instituições e empreendimentos exploratórios e drenando recursos que poderiam ser melhor empregados. A religião ensina impotência. Jesus assume o volante, entregue nas mãos de Deus, Deus resolverá, Deus sabe o que faz. As religiões buscam poder. As igrejas são literalmente corporações isentas de impostos, com menos supervisão. Pense nisso. Além de tudo isso, mesmo as teologias liberais nos impõem um perigo abrangente. Ensinar às pessoas que existe um guia confiável para determinar o que é correto fazer, ou pensar, localizado ou, em alguma construção distorcida de escritos supersticiosos primitivos, ou, em uma intuição supostamente abençoada por Deus. Nenhuma dessas coisas é verdadeira, e ambas são ideias extremamente ruins, repletas de perigos. Não, o personagem Jesus retratado nos evangelhos não era o mais sábio nem o mais bondoso dos seres. Na verdade, ele é frequentemente desagradável e raramente oferece algo além de conselhos ruins. Não, o restante do Novo Testamento não é tão admirável assim. Está repleto de apoio à escravidão, à subordinação das mulheres e às superstições de toda espécie, e jamais endossa a democracia, direitos humanos ou uma visão positiva da sexualidade. E não, o Antigo Testamento não é um livro bom. Pelo contrário, está cheio de ensinamentos racistas, sexistas, genocidas, tirânicos e aterradores. Reverenciar esses livros transmite a mensagem errada às pessoas. Ensina as coisas erradas. Incorpora padrões e práticas ruins. E impede que façamos aquilo que realmente deveríamos fazer. Questionar por que acreditamos que qualquer coisa é correta e buscar razões verificáveis antes de nos comprometermos com ela. Quer a ideia venha de um livro antigo escrito por pessoas supersticiosas e preconceituosas, quer venha de qualquer outro lugar. A alternativa, Deus me concedeu um senso confiável do certo e do errado. É precisamente a forma pela qual todas as pessoas equivocadas do mundo justificam seus próprios erros e os danos que causam aos outros. É exatamente uma das piores crenças possíveis. Ela é completamente hostil a qualquer método eficaz de identificar erros e descobrir a verdade. É a forma mais extrema do efeito Dunning-Kruger. A filosofia é melhor, provisória, revisável, crítica, testável, racional e baseada em evidências. Para dar apenas um exemplo, experimente meu livro Sense and Godness Without God. Compare seus métodos e seu conteúdo com qualquer livro sagrado existente, ou com qualquer intuição não testada e impossível de testar. E pergunte a si mesmo: pode alguma escritura ou intuição substituir o pensamento crítico e a pesquisa necessários para construir uma visão de mundo como essa? Ou mesmo para corrigi-la e aperfeiçoá-la? Não deveríamos, em vez disso, incentivar o pensamento crítico, a pesquisa, o autoexame, o questionamento e a verificação, em vez da dependência de escrituras e intuições? E se abandonarmos escrituras e intuições, se submetermos todas elas ao teste da evidência e da razão, qual religião sobreviverá? Nenhuma. Sinceramente. Exceto talvez empreendimentos puramente sociais, desprovidos de crenças sobrenaturais ou dogmas. Olá pessoas, aqui é a Mari. Eu estou feliz porque ganhei um livro do professor Jorge Pires. Ele é doutor, é escritor e também tem um canal aqui, no YouTube que vocês podem acessar. Vou deixar o link aqui na descrição do meu vídeo que eu vou fazer falando um pouquinho assim a respeito desse livro, porque eu acabei de receber de presente, então eu não li ainda, Porém, dá para ter uma ideia, do que fala o livro. Obviamente, só dando uma olhada assim a gente já sabe. É sobre ateísmo. Já amei. Aí tá escrito assim, a revolução ateísta, a última minoria silenciada. A luta por liberdade de pensamento em um mundo pós-religioso. É volume 1. Introdução. Subentende-se então que tenha outros volumes, Volume 1.
Ganhei o primeiro! Ganhei o primeiro, a introdução. E, enfim, eu adorei, né? Porque já deu pra notar aqui que ele vai dar uma ênfase na Madeleine O'Hare, né? É de 2025, desse ano. Tem assim, nota aos leitores, escuta. Este livro é uma obra em constante movimento, assim como uma startup. Ele nasce imperfeito, mas cheio de propósito. Publico sabendo que pode conter erros de digitação, estrutura ou pensamento, mas prefiro correr o risco de provocar o debate agora do que esperar uma versão perfeita que talvez nunca venha. Gostei disso. Se você encontrou um erro, uma contradição ou teve um insight, escreva para mim. Cada comentário recebido é como uma linha de código a mais na evolução desta ideia. Afinal, livros são menos monumentos e mais ferramentas. Muito bom. Aí tem aqui o contato dele, né? Para quem quiser escrever, super acessível, uma pessoa acessível, muito legal isso. Em homenagem à memória de Madeleine O'Hare, pela coragem em defender o ateísmo nos Estados Unidos. Aí o palavreado, mas pense numa mulher foda. Os Estados Unidos não merecia ela, sendo bem honesta. Pela coragem, sim, deixa eu reler, né? Em homenagem à memória de Madeleine O'Hare, pela coragem em defender o ateísmo nos Estados Unidos, por uma vida inteira em torno da causa dos ateístas, a última das minorias, título de um dos seus livros. Sim, aí o conteúdo tá escrito assim, ó, prefácio, preliminares, contextualização, introdução ao ateísmo e Madeleine O'Hare, e sobre Jorge Guerra Pires, que é o escritor do livro. Aí tem uma nota aqui no final do livro, na contracapa, que eu gostaria de ler para vocês, e aí eu acabo o vídeo, tá bom? Escuta. Atualmente, os ateus já chegam a 10% da população mundial. Contudo, no Brasil, esse número fica em torno de 1%. Em um mundo cada vez mais plural, ainda enfrentamos problemas com a diversidade de pensamento. O maior obstáculo brasileiro é o cristianismo. Com visões dogmáticas e um passado bem obscuro, a igreja ainda exerce força no coletivo, impedindo que o ateísmo cresça. Olha aqui a foto dele. Mas eu vou deixar aqui o link do canal dele para vocês acessarem com facilidade. Então já deu para perceber que é um livro super interessante. Tem ele para vender na Amazon. Hoje foi a indicação do livro sobre ateísmo do professor Jorge Pires para vocês, tá? A Revolução Ateísta, a última minoria silenciada. Para vocês, um cheiro e até a próxima. Tchau! Fazendo justiça aos liberais para ser justo, os adeptos das teologias liberais são muito menos perigosos do que seus pares conservadores, muito menos psicologicamente perturbados, muito menos insensíveis e cheios de ódio, e muito menos um peso para a sociedade. Eles são aliados em muitas das missões de progresso do mundo, embora apenas enquanto você não faça perguntas demais ou comece a expor coisas demais que eles prefeririam que suas congregações não soubessem. Podemos trabalhar com eles, mas não podemos nos submeter a eles. Não lhes será permitido nos silenciar. Também não é inteiramente verdade, como certa vez alegou Richard Dawkins, que o teísmo liberal oferece cobertura ao teísmo conservador, nem como alegou Sam Harris, que a respeitabilidade do teísmo liberal dificulta a crítica e a oposição ao teísmo conservador, porque o teísmo liberal também oferece cobertura à liberdade religiosa e ao secularismo. E de fato, sua disponibilidade como alternativa demonstrou ser uma válvula de escape necessária para que os fiéis abandonem o teísmo conservador. Assim, o teísmo liberal não torna mais difícil combater o teísmo conservador, torna-o mais fácil. Na verdade, essas seitas liberais existem precisamente por causa desse combate, e seu tamanho e crescimento constituem evidências de seu sucesso. Essa deveria ser uma das lições mais óbvias dos últimos 300 anos. A secularização dos governos e dos direitos humanos criou um contexto no qual a religião pôde ser moderada gradualmente por meio da dissidência. É precisamente por isso que os cristãos já não travam cruzadas nem realizam inquisições. E embora centenas de milhares de americanos ainda desejem a execução de pessoas gays, eles representam hoje apenas uma pequena e decrescente fração dos cristãos nos Estados Unidos.
a maioria dos quais considera esses correligionários assassinos repulsivos e jamais apoiaria leis desse tipo. Quantos convertidos ao ateísmo conhecemos que primeiro escaparam de sua teologia conservadora passando por uma fase de teologia liberal, depois encontraram o deísmo aceitável e em seguida o agnosticismo, e finalmente o ateísmo? Frequentemente é assim que acontece. Às vezes esquecemos o quão gigantesca é essa mudança em comparação com a Idade Média. Se isso pode acontecer ao cristianismo, pode acontecer ao islamismo e a qualquer outra religião. E na verdade, essa é a única maneira pela qual isso acontecerá. Você não converterá 1 bilhão de muçulmanos ao ateísmo, mas pode criar um contexto no qual eles gradualmente se liberalizem ao longo dos próximos 200 anos. Foi exatamente isso que aconteceu conosco, porque foi exatamente assim que nós fizemos. Isso então abriu espaço, lentamente, para que o ateísmo pudesse respirar e eventualmente crescer. Tudo isso requer apenas a secularização dos governos e dos direitos humanos, por exemplo, o reconhecimento da liberdade religiosa e da liberdade de expressão como direitos fundamentais. Da mesma forma, embora os teólogos liberais quase nunca debatam ou desafiem os conservadores de maneira tão frequente e direta quanto os ateus, alguns deles efetivamente se manifestam, a mídia simplesmente quase nunca noticia isso. Nos últimos 10 anos, passei a perceber mais do que nunca o quanto nossa visão da realidade é distorcida pelo viés de seleção da mídia quanto ao que decide nos mostrar. Hoje já estamos acostumados à ideia de que devemos tratar com ceticismo aquilo que a mídia noticia, mas frequentemente esquecemos que uma distorção muito maior é causada por aquilo que ela não noticia, porque aquilo que permanece invisível nem sequer sabemos que está sendo omitido. Na verdade, a mídia distorce até mesmo nossa percepção dos conservadores, e não me refiro apenas à mídia liberal, mas a toda a mídia, incluindo a Fox News. Por exemplo, descobri isso ao observar a cobertura midiática da recente questão da imigração. Na realidade, muitos líderes religiosos conservadores proeminentes não compartilham a visão dos evangélicos trumpistas e criticam abertamente seus pares por serem tão pouco cristãos. A mídia raramente noticia isso. Quando faz, geralmente produz apenas uma pequena reportagem, pouco divulgada e quase despercebida. Da mesma forma, a principal organização norte-americana que luta pela separação entre igreja e Estado é uma iniciativa cristã liberal, não dirigida por ateus. Ela arrecada milhões de dólares por ano em doações, muito mais do que qualquer organização explicitamente ateísta do planeta. Com que frequência você ouve falar disso na mídia? Ou sequer sabe que ela existe? Líderes liberais também raramente recebem atenção da imprensa. Jimmy Carter só recebe cobertura porque foi presidente dos Estados Unidos, um nível de privilégio midiático que nem mesmo a mídia consegue ignorar. E ainda assim, continuam encontrando muitas pessoas que jamais ouviram falar de suas críticas ao cristianismo conservador. E seu ataque mais recente e mais viral nem sequer foi o único. Outros líderes importantes que se manifestam também são amplamente ignorados. No entanto, eles existem em grande número, alguns deles até conservadores. Ronald Sider, em The Scandal of do Evangelical Conscience, Gary Wills, em What Jesus Mean, Gregory Boyd, em The MYTH of a Christian Nation e The MYTH of a Christian Religion, Robin Meyers, em Why the Christian Right is Wrong. E isso é apenas o começo. Esses livros, aliás, também catalogam outros males e danos produzidos pelas crenças religiosas conservadoras. Alguns reformulam a crítica de Dawkins e Harris de maneira mais sofisticada, argumentando que as teologias liberais deslocam a chamada janela de Overton, aumentando assim a credibilidade das teologias conservadoras. O fundamentalismo pareceria mais respeitável e mais aceitável porque o teísmo liberal o tornaria mais próximo do campo das opiniões consideradas legítimas. A janela passaria a sobrepor o respeitável ao insano. Mas isso funciona nos dois sentidos. O teísmo liberal também mantém a janela de Overton sobreposta ao ateísmo, de modo que sua própria existência confere respeitabilidade e legitimidade ao ateísmo. Basta observar as nações islâmicas mais rígidas para demonstrar esse fato. Quanto menos teologia liberal existe, mais fundamentalismo existe, não o contrário. Nesses contextos, o ateísmo é praticamente esmagado e forçado à clandestinidade, sem qualquer respeitabilidade social para sequer ser admitido, quanto mais promovido. Por outro lado, à medida que o teísmo liberal cresce, o ateísmo também cresce, enquanto o fundamentalismo encolhe. A história da Europa, do Canadá, da Austrália e até mesmo dos Estados Unidos parece ilustrar essa tendência. A teologia liberal realmente deslocou a janela de Overton, mas em direção ao ateísmo.
não em direção à teologia conservadora. Não observamos uma correlação do tipo mais teologia liberal implica mais fundamentalismo. Observamos exatamente o contrário. Menos fundamentalismo. E mais ateísmo, mais aberto, mais aceito e mais visível. Conclusão. Mas apesar de tudo isso, até mesmo as teologias liberais apresentam perigos próprios que devemos continuar combatendo. Não deveríamos desejar que esses sistemas de crenças falsas baseados na fé continuassem existindo. Eles podem ser úteis como uma porta de entrada. Mas essa ponte, em última análise, também precisa desaparecer, porque as teologias liberais nos sobrecarregam com epistemologias perigosas, retardam nosso desenvolvimento como seres humanos, tornam-nos mais vulneráveis à opressão, à fraude e ao abuso, e na verdade, mais vulneráveis a nós mesmos causarmos e disseminarmos abusos. Elas nos distraem daquilo que realmente deveríamos estar fazendo, construir visões de mundo baseadas em evidências, testáveis e revisáveis. Enquanto isso, as teologias conservadoras representam perigos muito maiores e ainda mais evidentes, que devemos combater por todos os meios civis possíveis. Portanto, quando alguém pergunta, qual é o mal? A resposta é, tudo isso. Acrescente nos comentários suas próprias razões pelas quais a religião é prejudicial, mas qualquer que seja a razão apresentada, por favor, apoie-a com exemplos específicos. Não há problema em acumular ainda mais razões para demonstrar os danos das crenças religiosas fundamentalistas, embora isso pareça um pouco como continuar batendo em um cavalo já morto. Mas tenho especial interesse em ouvir argumentos que talvez eu não tenha mencionado e que mostrem como até mesmo crenças religiosas liberais nos prejudicam ou envolvem riscos, dos quais estaríamos melhor sem eles. Sobre o Dr. Carrier. Richard Carrier é um autor e palestrante de renome internacional. Como historiador profissional, filósofo publicado e destacado defensor do movimento livre pensador americano, o Dr. Carrier já se apresentou em diversos locais dos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e Porto Rico, além de participar da televisão americana e de programas de rádio no Canadá e em Londres, defendendo métodos históricos rigorosos e a visão ética de mundo do naturalismo secular. Seus livros e artigos receberam atenção internacional. Doutor em História Antiga pela Universidade Columbia, especializa-se na história intelectual da Grécia e de Roma, particularmente em filosofia, religião e ciência antigas, com ênfase nas origens do cristianismo e no uso e desenvolvimento da ciência durante o Império Romano. É também um especialista publicado em filosofia moderna do naturalismo como visão de mundo. É autor de On the Historicity of Jesus, Proving History, Science and Godness Without God, The Obsolete Paradigm of a Historical Jesus, The Scientist in the Early Roman Empire, Science Education in the Early Roman Empire, Not the Impossible Faith, Why I Am Not a Christian, Jesus from Outer Space e Hitler Homer Bible Christ. Também contribuiu para obras como The Empty Tomb, The Christian Delusion, The End of Christianity, Christianity is Not Great, Resurrection, Faith or Fact Jesus, Militant or Non-Existent, entre outras, além de possuir uma extensa produção acadêmica e ensaística em história e filosofia, tanto online quanto impressa. Atualmente está escrevendo novos livros e artigos de pesquisa e ministrando cursos online acessíveis sobre filosofia secular, história e metodologia. Também mantém atividade regular como blogueiro e palestrante sobre história, filosofia e questões sociais, incluindo ocasionalmente temas relacionados ao seu serviço militar e à não monogamia consensual. Para saber mais sobre o Dr. Carrier e seu trabalho, consulte os links abaixo. Não preciso do céu, nem de inferno pra temer. Sou apenas um ser tentando entender e o pensamento me faz viver. Não preciso do céu, nem de inferno pra temer. Quero apenas ser, tentando aprender, a liberdade me faz viver. Estou tão cansado de culpas, de pecados que não são meus. Eu sei, mas o que posso fazer? Preciso de espaço pra ser. Me deixe
Estou tão cansado de crimes em nome da fé, de pecados que são meus, mas que não são pecados. Eu sei mais o que posso fazer. Preciso de espaço pra ser. Me deixe aprender. O céu é só uma promessa. Eu tenho pressa. Vamos nessa. Caminhar com os pés no chão, buscar minha razão. E o pensamento me faz viver. O céu é só uma promessa para quem tem pressa. O inferno é só ameaça para quem ameaça. Eu tenho pressa.